Olá, audiência linda do nosso podcast Pode Vibrar. Meu nome é Juliana. Meu nome é Camila e estamos prontas para mais um episódio repleto de prazer e bem-estar? E se você acredita que o prazer é para todas, você está no lugar certo. Nosso podcast tem a missão de tornar isso realidade. Estão preparadas? E hoje temos aqui um convidado super especial, Paulo Aredes, CEO e founder da SOS. Ele desenvolve os produtos que mudam a vida de milhares de pessoas. Seja muito bem-vindo, Paulo. Esse episódio promete ser transformador. Prazer enorme estar aqui, batendo esse papo com vocês. O prazer é para todas e é para todos também. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, não é isso, galera? Exatamente, a gente quer ouvir a sua opinião, então siga a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @SOS_oficial e já se inscreva no nosso canal. Curta muito, o canal é Canal SOS no YouTube, então siga a gente e fica de olho porque o conteúdo tá muito legal. E hoje a gente vai falar sobre o prazer dos homens. E por que a gente vai falar isso? Desconstruir os mitos em torno da sexualidade masculina promove uma compreensão mais ampla e saudável das experiências individuais. O que isso significa? Que a gente precisa mostrar para os homens que há um universo maior do que só utilizar o pênis. Exatamente, essa é a nossa luta diária aí como founder e como desenvolvedor de produtos. Realmente é uma bandeira que a gente levanta porque eu acredito que a mulher está fazendo o seu papel, ela está caminhando aí exatamente para esse empoderamento, para esse local onde é de fato de direito dela. Porém, nós homens estamos parados e a gente precisa se locomover, andar também para estar junto aí nesse grande momento. Porque não é sobre quem é melhor do que quem, mas na verdade a ideia é que estejamos juntos nesse local privilegiado de prazer, porque prazer é para todas e para todos, não é verdade? Exatamente. Quando a gente está numa relação, as mulheres estão buscando, né, o seu prazer e os estimuladores, os populares sugadores estão fazendo essa transformação e o homem também tem essa possibilidade. Então, vamos voltar um pouquinho. Quando o homem é introduzido na vida sexual, a primeira coisa que ele aprende a fazer é se masturbar. Fato. É o nosso primeiro passo. E às vezes até, mas não existe educação sexual para a mulher, não existe educação sexual para o homem. Existe sim, que a gente aprende com os nossos amigos. E o que a gente aprende quando não é com os amigos? Um pai foi presente. Se um pai foi presente, ele te ensinou que o que você precisa ter? Um pênis ereto e um vai e vem ali para chegar no orgasmo. E é só isso a sua vida sexual como homem. Então, o que tem na nossa cabeça? O que eu preciso? De algo fálico. Quanto maior, melhor. Então já existe. O tamanho já chega na pressão. Exatamente. Precisa ter um tamanho. Então você já nasce com aquela estrutura de que tem que ser grande, tem que ser grande, tem que ser grande. E na verdade, você descobre no decorrer da sua vida que isso não faz diferença. E tem gente que nem sequer descobre isso e morre acreditando que o tamanho faz diferença. Então o que a gente aprende na nossa educação sexual? Vai e vem, entrar e sair. E para nós homens, o sexo se resume a isso. Esse é o primeiro mito. Com certeza. Então, assim, como que esses mitos e tabus eles vão moldando o homem para sua, além da introdução na sua vida sexual, na sua divisão com a sua parceira? A gente está falando aqui principalmente de homens héteros que se limitam a esse tipo de prazer. E aí, como que é o impacto na vida emocional desse cara que só tem um tipo de estímulo, né, amigo? Exatamente. Emocionalmente, eu acho que é a parte mais difícil, né? Na verdade, como o sexo se resume a esse pouco, ele recebe dentro dessa seara sexual esse pouco. Então, todo o trabalho que existe por parte dele é exatamente para manter esse pênis ereto e fazer aquilo que ele acredita que é essencial. E dentro desse essencial, o que ele recebe? Um orgasmo raso, um orgasmo simples. E como que eu vou dar para alguém aquilo que eu sequer sei que é possível? E aí, por outro lado, você tem uma mulher exigindo mais, a mulher buscando mais. Então, eu quero que ele explore mais o meu corpo, eu quero que a preliminar seja melhor, eu quero que ele me toque mais, eu quero que ele me beije mais, mas o contrapartida é que isso não é a realidade dele. Ele entende que não é necessário isso para atingir um orgasmo. O estímulo que ele tem já é muito prazeroso. Conta pra gente, a gente não tem, né? Como que funciona desse lado aí? Porque o estímulo, mesmo que seja nesse vai e vem, já é muito prazeroso. Então isso basta. Não, basta para quem só teve
até esse determinado lugar. Existem outros caminhos, existem outras possibilidades para esse homem chegar a outros níveis orgásticos. Porém, ele se limita até essa posição. E quais então, para esses ele, limites? aquilo é o melhor que existe, porque ele só conhece aquilo. Mas esses limites, você acha que ele se impõe, a sociedade se impõe? Porque se eu falar assim, olha, é possível ter prazer anal, ele fala, não, aqui não. Então, como que esses limites crescem junto? Como que essas crenças crescem junto com ele? Quando você leva ele já para um extremo, talvez ele nem vai se permitir entrar no caminho. Então, quando você vira para ele e fala, olha, você também pode ter prazer anal. Eu acho que esse não é o caminho. Você está indo direto, você está saindo de um ponto A e indo para o ponto Z, né? Sim. Então, existem outras coisas para ele começar a trabalhar até ele chegar nesse ponto Z do prazer anal. Então, é preciso educar esse homem e mostrar para ele, olha, existe vida, existe orgasmo além da sua genital. Acho que esse é o primeiro passo, e aí você leva ele para um segundo passo. E para cada passo que a gente leva esse parceiro, a gente dá para ele a possibilidade de ter um orgasmo um pouco mais intensificado. E aí a gente vai levando ele para esse momento que a gente quer, que é do grande orgasmo, que talvez pode sim ou não ter a ver com esse estímulo anal. E aí conta pra gente que os nossos ouvintes querem saber qual que é o primeiro passo, então. Já que você... É isso que eu ia falar, amiga. sobre o A ao Z, vamos pro passo B. O primeiro passo, homem que está me ouvindo, é olhar para o espelho, olhar para aquela pessoa que está ali e entender que você pode e você deve abrir um pouco essa cabeça e entender que o seu pai não fez por mal. O seu pai fez o que ele poderia fazer. O seu amigo também não fez por mal, porque ele não tinha educação, ele não tinha ali caminho o suficiente, experiência suficiente, talvez, para te levar para um outro passo. Então, ficou limitado aquilo ali. Então, o primeiro passo para você é olhar para esse espelho e falar, eu quero mais, eu posso mais, eu estou aberto a possibilidades. Minha parceria está buscando algo melhor, eu tenho que dar a mão para essa parceria e ir junto para esse local, porque eu posso ser muito mais do que uma masturbação ou um vai e vem. Então, o primeiro passo é a pessoa se conectar ali, precisa ter uma vontade, ou... Porque assim, vamos pensar, né? Você tá ali, você que tá aí nos ouvindo, você tem seu marido, ele nunca pensou sobre isso, como que isso vem, assim, qual que é esse desejo? Porque até então, por isso que eu perguntei, assim, esse prazer é satisfatório, mas existe um mundo a se explorar. Então, o primeiro passo, você tá convidando ele a pensar e se reconectar, correto? Correto. E esse passo, às vezes, nem nasce dele próprio. Esse passo geralmente parte da parceria, que insatisfeita com esse cenário de mesmice, de rotina, de nada sincronizado, de fazer a mesma coisa e ficar perdida naquilo ali, traz para ele essa perspectiva de algo mais. O que a gente pode fazer a mais? E ele perdido, porque só teve essa educação rasa e a conversa com os amigos, que geralmente tiveram também essa cultura machista, se limita ao genital, ele fica preso dentro desse universo. Então é possível que ele, uma vez que ele fala, peraí, não vou encontrar com os meus pares, com os mesmos, uma informação que não existe. Então ele tem que sair daquela mesmice e buscar algo que possa atender a perspectiva dessa parceria. E como é que é essa comunicação com a parceria? Como é que ela nasce, assim? Em que momento que você vai sentar, conversar com ela e falar assim, vamos explorar mais? Geralmente ela traz isso para você, porque, como eu disse no começo do nosso bate-papo, essa mulher, ela, ao contrário de nós homens, ela está buscando informação. Vocês mesmos, como um canal educativo, leva para essa mulher essa necessidade de buscar mais, de crescer dentro desse potencial orgástico dela. Então, à medida que ela vai avançando, ela traz para o homem essa necessidade, principalmente nesses relacionamentos que têm abertura para isso. Porque existem, a gente sabe que existe muito, alguns relacionamentos que sequer a gente pode discutir isso e fica ali o casal limitado a esse universo pequeno. Então aí realmente existe uma dificuldade. Um dos dois vai ter que, em um determinado momento, se abrir para essa informação e trazer isso para dentro do relacionamento, como algo a ser discutido, no sentido de, olha, não está bom para mim. Olha, eu acho que a gente pode mais. Vamos falar sobre? Vamos buscar ajuda? Hoje cresce muito o número de sexólogos, então você tem aí profissionais que podem contribuir para esse bate-papo. E através desse bate-papo a gente abre
para novas experiências e cada um, dentro do seu universo, vai trabalhando e buscando novos estímulos. E como é que você acha que às vezes os brinquedos podem, tô vendo os brinquedos aqui, como é que você acha que eles podem auxiliar nessa descoberta e nesse novo caminho? Através exatamente desse estímulo, da possibilidade de você vivenciar um estímulo que você até então só tinha o corpo, não que o corpo, a mão não seja o suficiente, mas quando eu trago um outro brinquedo, eu abro a possibilidade de estímulos, e aí eu entendo que tudo pode ser estímulo. Eu não preciso me limitar àquele estímulo raso, àquele estímulo fraco que meu pai ensinou, que é o vai e vem, vou para frente, vou para trás, acabou o jogo, já tenho um pênis flácido, não posso brincar mais. Não. Então o brinquedo ele traz essa realidade. Eu não dependo mais só de algo. Eu tenho outras opções aqui, outras ferramentas para me trazer aqui e fazer com que elas virem estímulo. Ô Paulo, deixa eu aproveitar que você está aqui, então vamos lá. Então a gente falou até agora que geralmente as parceiras, você que está em casa, toma essa iniciativa de conversar. Então existe uma reflexão, o diálogo que é a chave de todo esse processo, e a gente vai começar. Geralmente a gente fala com as nossas consultoras, a gente fala com o nosso público para começar com uma cápsula, para justamente fazer esse estímulo no corpo. Sim. O que você acha? É isso mesmo? Adoro. Por quê? Ao contrário do que nos foi ensinado, principalmente para nós homens, é muito legal ter essa ideia que o que nos foi ensinado? Exatamente usar só essa genital. Quando eu trago um vibrador, quando eu trago essa possibilidade de estímulo, eu posso começar brincando com o meu parceiro homem, que morre de medo de vibrador, uma cápsula. E se você está na dúvida, não sei se ele vai gostar, se não vai, venda ele. Tira dele a possibilidade do julgamento pelo olhar. O homem, ele é por olhar. Então, quando você tira dele essa opção de julgar pelo olhar, você derruba ele e ele vai se abrir, vai deixar com que as coisas aconteçam. E como a gente não está passando direto para essa questão de inserção, de anal, não estou falando nada disso, estamos falando simplesmente de trabalhar todo o corpo, de convidar o corpo para essa grande brincadeira. Isso pode ser feito com massagem também, né? Sim, então a gente está falando do brinquedo, como eu disse, mesmo nesse caminho das mãos, do corpo, existe uma infinidade de possibilidades de estímulo. O importante é que você se abra para esse estímulo. Mas eu gosto do vibrador, que é algo que você pode começar cá em cima na cabeça, pode ir descendo no corpo desse homem. Ao contrário do que as mulheres imaginam, a gente tem sim sensibilidade nos nossos mamilos. É tão gostoso para a gente quanto para vocês. Então pode estimular os nossos mamilos. Pode estimular, seja com o vibrador, passar um vibrador em volta da auréola e descendo com esse vibrador, a área do períneo, que fica entre o escroto e o ânus, uma área extremamente sensível, estimulável, e não coloca esse homem em xeque, porque você não está penetrando, mas você está brincando com todo esse corpo. E pode descer, pode ir lá no dedão do pé, pode passar pelo joelho, pode brincar nesse corpo. E o que você está fazendo? Convidando esse corpo, buscando esse corpo para um orgasmo maior do que um orgasmo de genital. Mas é importante na hora que você tá fazendo isso, porque assim, eu adoro. Você vem verificando como que ele tá ficando confortável com isso. Sim, o corpo ele fala por si só, né? O corpo ele tem essa característica. Então, quando é bom, o corpo você consegue perceber quando o estímulo é bom, quando não é. Então você vai acompanhando esse corpo, entendendo onde está bom, onde está ruim, onde é cócega, onde realmente é tesão. Você vai brincando ali e não existe uma regra. Não existe uma regra. O que serve para mim pode não servir para outro homem. O que serve para outro homem pode não servir para o outro. Então o importante é estar aberto a essa possibilidade de estímulo. E à medida que você vai fazendo esse estímulo, você vai detectando o que esse homem curte, o que ele não curte, e pode partir também, acho super legal, quando existe essa possibilidade, né, após esses estímulos, se abre ali para um diálogo. Poxa, gostei pra caramba daquele toque que você me deu, olha, gostei pra caramba quando você passou a língua no meu mamilo, me deu muito tesão, foi bacana, olha, não gostei disso, não foi legal, e aí você vai conhecendo esse grande playground chamado corpo da sua parceria, e vai a partir daí estimulando naqueles lugares que ele mais curte ou não curte. Então, até aqui chegamos nesse momento de estímulo, mas ele tem uma área no corpo que é muito difícil o acesso, principalmente pelo tabu. Por que os homens têm tanta dificuldade de pensar no sexo anal, no estímulo anal como algo que pode ser prazeroso? Existe essa
olha para você ver, a gente começou o bate-papo, você sempre está levando para o lado do anal. As pessoas querem ir direto para aquilo que é tabu, para aquilo que às vezes tem aquele cunho pornográfico, tem aquela coisa de submissão, de dominação, mas é um trabalho que precisa ser feito até chegar nesse momento. Então, quando a gente fala... depois da massagem ainda tem um caminho. A massagem faz parte desse caminho. Porque o que a gente tem que entender? Quando eu abro a essa possibilidade de estímulo, eu ganho um prêmio. Que prêmio é esse? Eu ganho intensificação orgástica. Intensificação orgástica. À medida que você vai estimulando mais o meu corpo, o meu orgasmo vai ficando mais potente. E isso é bom. E o que é bom, eu quero mais. Então eu vou buscar o próximo nível. Então eu vou trabalhando essa potencialidade orgástica. Então eu dou o próximo passo. Eu gostei, foi bom. Então qual que é o próximo game? Qual que é a próxima brincadeira? A gente estimulou através de uma massagem e agora? Poxa, vamos fazer um sexo oral no ânus? Pô, não sei. Nossa, isso é interessante, calma. Exatamente. E olha, a gente pode começar a brincar dessa forma sem necessariamente entrar para dentro. Estou brincando ali em volta. E pode ser bom. E se for bom, eu vou deixar acontecer. Quando é bom, eu sempre vou dar possibilidade para o próximo passo. Correto? Mas para isso, tem que desconstruir aqui dentro. Mas é porque eu falo mesmo da região anal, no sentido de que muitos homens falam, né? Eu não vou nem lavar, porque quem lava, quem apara, tá esperando visita. Então, como você tá falando, convidando, né, ele a se abrir, pelo menos para poder passar a mão ali na região, tem homens que nem se abrem para isso. Por isso que eu vou direto nisso para poder entender, assim, por que é tão agressivo mesmo. Olha, Ju, eu acho que tudo está relacionado exatamente a essa comunicação e esse passo a passo. Se você virar para o seu parceiro de manhã cedo e falar, olha, dá uma lavada aí, porque hoje eu vou querer mexer com esse cu, né? Ele vai dar aquela assustada. Ele vai falar, nossa, eu nem volto para casa essa noite. Então, não me espera, não. Exatamente. Novamente vem esse passo a passo. Então, tudo é construído, tudo é uma construção. Olha, amigão, vamos dar uma lavadinha? Ou então, olha, vamos tomar um banho junto hoje? Então, na hora que eu vou tomar um banho junto, eu mesmo já dou aquela lavadinha, porque eu quero brincar ali. E aí eu posso partir primeiro para esse sexo oral. E aí, se é bom, se ele gosta, você está dizendo para ele o seguinte, preciso dessa região aí aciada, preciso dessa região aí bem limpinha, que pode ser que a gente vá brincar com ela. E como não houve ainda nenhum tipo de inserção, ele está tranquilo. E se você fizer isso de uma forma consensual, uma forma com segurança e de uma forma a não trazer nenhum tipo de dor extrema, você vai conseguir partir para o próximo passo. É o que eu falei, é um passo de cada vez. Mas deixa eu te falar de uma experiência pessoal. Tinha um parceiro e eu fui fazer sexo oral nele e eu fui apertar a bunda dele. Isso já broxou ele completamente, porque só de chegar próximo, sim, ele se sentiu muito agredido. Então, por isso que, igual você tá falando, é uma construção e como que a gente, né, muitas consultoras, muitas clientes estão aqui sabendo como que eu vou começar com meu marido. Você falou que o diálogo é primordial, mas como começar esse diálogo, né? Exatamente, chegando próximo, eu não vou lá e vou apertar, mas eu vou Mas fazer era uma bundinha carinho. boa na minha defesa. Sim, tudo bem, mas ele já coloca em xeque a masculinidade dele. Na hora que você chega nesse ponto, ele já coloca em xeque a masculinidade dele. Então é importante que, uma vez que você viu isso, você recua e volta novamente, talvez de uma outra forma, talvez fazendo um carinho, chegando perto. Na hora de um sexo oral, você chega ali perto, o dedinho passa por ali, dá uma brincadeira, ele meio que tira de lado, meio finge que não está gostando, porque é o lado machista dele falando aqui não pode, mas o corpo vai recebendo aquele toque, vai curtindo e ele vai desconstruindo. Agora, é muito importante, talvez até mais do que para a mulher, que esse homem tenha segurança em lidar com isso. E para ele ter segurança, essa parceria tem que ser uma parceria que realmente transmita para ele essa segurança. Cara, tô aqui, tamo para jogo, é importante que a gente faça o que a gente quiser aqui, que isso vai ficar aqui e que seja bom pra gente. Então vamos se abrir, eu vou me abrir para esse relacionamento, quero que você faça o mesmo,
com respeito, consentimento e segurança. O primeiro passo é a segurança. Quando eu estou seguro, eu me entrego. Se existe qualquer tipo de insegurança da minha parte, eu vou retrair. Porque se isso vaza, eu vou ser julgado não por você, minha parceira, mas vou ser julgado pela sociedade. E a sociedade é implacável no julgamento. Então, por isso, esse homem está, às vezes, lidando, tratando com você, mas lidando com a sociedade. Se defendendo ali. Exatamente. Mas nesse sentido, vamos falar assim, você falou que a nossa educação sexual, ela começa com os amigos. Sim. Como é que é quando você leva isso pra roda de amigo? Você leva e tem essa liberdade, naturalidade pra falar, assim como você tá falando aqui, num assunto tão importante? Hoje, eu tenho essa naturalidade, mas ela foi construída. Eu não nasci com essa naturalidade, ao contrário. Eu sou, vamos dizer assim, um machista em remissão. Eu estou dia a dia ali lidando com esse traço passado, com esse traço futuro. Então é meio que uma via delicada e difícil, mas estou desconstruído o suficiente para tratar com os meus amigos desse tema de forma natural. Mas, por exemplo, alguns anos atrás, eu lembro quando eu fiz uma divulgação, eu estou no segmento, eu sou um desenvolvedor de produtos, e eu lembro que uma vez eu fiz uma foto com um beijo grego. E fiz caras, né, com um beijo grego, coloquei ele na mão e fiz uma foto. E fui extremamente execrado ali na mídia em função disso. Amigos que postaram do tipo assim, você virou gay? Agora, que coisa é essa aí, você mostrando coisa de bunda e tal? Então, aquilo foi tão afrontoso, e eu achei que não ia fazer diferença, mas fez diferença a ponto de eu ir lá e tirar a postagem. Falando, não estou preparado para esse tipo de contrapartida dos amigos, que foram realmente quem mais me feriram. Mas é um trabalho de equipe. Porque se eu te permito você falar isso abertamente, eu vou ver se vai me atingir. Então eu prefiro coibir. Exatamente. Não, tá errado. É feio. Não pode. Por quê? Porque é uma cultura que vem lá de trás trazendo esse não pode, não pode. Qualquer um que tente quebrar essa cultura, ele vai ser visto de forma diferente. E o que é diferente nem sempre é visto de forma positiva. Então você tem essa contrapartida. E o que é imediatamente, na hora que acontece isso, o que você faz? Você começa a rever os seus valores. E aí você revê, você fala, então é legal, mas é legal só para mim dentro do meu relacionamento. Porque eu levar isso para fora, talvez não vai fazer sentido e não vai mudar nada. É como se fosse aquela pessoa que conheceu ali dentro da religiosidade alguma verdade e ela acredita que aquela verdade tem que ser de todo mundo. E não tem que ser de todo mundo. É a sua verdade. E se foi feito num ambiente com segurança e você está bem com isso, trate você disso ali dentro. No meu caso, como eu sou um educador sexual, eu levei isso adiante no intuito de ajudar mais pessoas, achei que ia aguentar o tranco, mas não estava preparado naquele momento. Hoje eu estou tranquilo, tanto que foi me perguntado, né? É possível você sentar nessa mesa, trocar essa ideia de frente para sua filha? Eu falei, não só ela, mas qualquer outra pessoa. Porque realmente eu já quebrei boa parte desse muro de preconceito, de tabu, então eu me sinto confortável. Hoje, na roda de amigos, quando alguém levanta o tema, eu defendo ele com toda tranquilidade. Quando coloco em xeque a minha masculinidade, eu deixo claro que isso não é o suficiente para fazer com que eu me veja de forma diferente. Então, e você vê isso transformar a vida dos seus amigos quando você traz isso para a roda? Sim, porque eu sempre coloco eles não em relação só à sexualidade deles, mas da parceria. Em prol do relacionamento, né? Sim, porque às vezes eu quero fazer o mesmo com a minha parceira. Eu quero descobrir, porque o sexo em si é um jogo de descobertas. Então eu quero brincar com cada cantinho, eu quero conhecer na minha parceira qual que são os cantinhos dela, onde ela sente mais prazer e tal. E isso não gera da parte dela o mesmo para comigo? Então por que não vai haver essa troca? Por que eu tenho que receber, mas eu não tenho que dar? Até para as relações ficarem equilibradas. Exatamente. E aí eu trago essa verdade para eles. Eu falo, até quando você vai se esconder atrás da sua genital? Até quando você vai ficar aí e não vai abrir o restante do seu órgão sexual chamado corpo para jogo? E Paulo, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que é em relação a você não falar com os amigos e se abrir com parceira. A gente que está nesse mercado há mais tempo, inclusive você que está do outro lado, se você está aqui, você tem interesse pelo assunto,
A gente sabe que a gente tem amigas mulheres que estão presas nesse padrão. Se o parceiro toma a iniciativa e fala, eu quero que você faça um estímulo em mim, muitas não vão nem aceitar. Ou o meu marido virou gay, ou eu não sei lidar com isso, eu tenho nojo. E aí, para elas também é um choque. A gente tá falando aqui que a iniciativa pode partir delas, mas quando é o contrário, assim, essa é a regra entre as minhas amigas, que elas não fazem isso. E aí? É uma questão, de novo, de consentimento. Então, a mesma proposta que parte dela para comigo, parte de mim para com ela. Então, eu falaria para essa amiga da mesma forma que eu falo para um amigo. E aí? Você vai abrir a possibilidade para sua parceira ou não? Ah, mas o que ela quer fazer eu não quero. Tá, mas abra outras possibilidades. Vocês vão encontrar juntos alguns estímulos que são legais tanto para um quanto para o outro. O que não pode é forçar uma situação, eu quero fazer isso com meu parceiro. Tá, vamos bater um papo? Vamos ver até onde isso é legal para mim. Se eu gosto, ok, vou consentir, a gente vai fazer. Mas uma vez que não tá legal, olha, eu estou aberto a novas possibilidades, mas isso especificamente eu não estou pronto e eu não gostei. Não foi um estímulo legal. Não é aquela, sabe aquela coisa, eu costumo brincar muito, a Camille mesmo, quando era criança, eu brincava muito com ela. Ela falava, não, eu não quero isso. Por que você não quer? Porque eu não gosto. Mas você experimentou? Não, eu não experimentei. Então, para você dizer que não gosta, é preciso que você experimente. E às vezes não só uma vez. Porque, por exemplo, vou tentar fazer uma analogia legal. Comida japonesa. Não sei vocês aí, mas a primeira vez que eu provei uma comida japonesa, eu achei aquilo horrível. Aquilo tinha um gosto muito ruim de vinagre. Horrível, horrível, horrível. Amo de paixão comida japonesa. Só fui aprender lá na terceira, quarta, quinta vez que eu fui comer que eu falei, isso é bom. Talvez porque eu abri o meu paladar. A mesma coisa é com o corpo. Enquanto eu falo que vou, mas não deixo o meu corpo ir, quem está lá é só eu, meu corpo não. E aí essa desconstrução ela vai acontecendo. Segunda, terceira, uma hora tá eu e meu corpo. E meu corpo gosta. E aí sim a gente segue. Então não desista da primeira vez. Pode ser que a primeira vez não seja uma questão de corpo, mas uma questão de mente. Então o que está acontecendo ali? Não está acontecendo um estímulo corpóreo. Está acontecendo uma quebra de paradigma. Está acontecendo uma quebra mental, psicológica daquilo que eu acreditava ser ruim. Então só vai ser bom talvez na terceira, quarta vez. Dê essa possibilidade aí para sua parceria. Então, minha amiga, que você tá me ouvindo aí, se o seu marido tá querendo se explorar, da mesma forma que a gente gosta de sentir prazer, então dê essa possibilidade. Eu acho que, assim, o Paulo falou muito bem sobre o consentimento, mas se a gente tá ali construindo uma parceria e explorando, ampliando o nosso repertório sexual, então vale a pena a gente, pelo menos, passar por isso para falar que não gosta antes de qualquer coisa. Uma coisa que eu acho legal também nessa prática, já que você quer sempre ir lá pro lado anal, Não, mas a gente está falando aqui do estímulo. Sim, nesse estímulo é legal porque quando a gente fala, por exemplo, de órgão genital masculino e feminino, pode haver essa questão de que, olha, você não sabe o que eu sinto, como é meu órgão. Eu não sei como você sente, mas quando a gente fala de anal, todos os dois têm. Então, olha, eu sei como é e você sabe como é. E o que acontece muito é isso. Às vezes o cara tá ali, ele pode até estar aberto à prática, mas ele não estava preparado. E ele tem os mesmos medos que você tem. Pô, nossa, é cabeludo, né? Será que tá com bom cheiro? Geralmente não fica com bom cheiro. E aí, como é que eu vou deixar isso acontecer? Porra, ele foi lá, tomou um banho, se perfumou, limpou, tá limpinho, mas ele não estava preparado para aquilo, então não houve um asseio dessa região. Então, na hora que ele começa a ver que essa região também está para jogo, ele vai se cuidar e vai com mais segurança. Hoje, o grande medo, principalmente das mulheres, você pode confirmar isso se eu estiver errado, é exatamente esse receio quanto ao odor dessa região. Ela, em vez de relaxar e falar assim, deixa o pau quebrar, ela dá assim, nossa, será que eu lavei direito? Será que tá limpinho? Nossa, como é que tá o cheiro ali e tal? Né? E a SOS, ela tem essa preocupação, a gente tem um produto para isso. Eu discordo em parte de você falar que é a mesma coisa, porque eu acho que quando a gente fala de sexo anal pro homem e pra mulher, pro homem a gente pode falar da massagem prostática. Então conta pra gente qual que é esse benefício que a mulher, ela não conhece, mesmo tendo ali o sexo anal pra ela não vai saber jamais o que é uma massagem prostática. Sim, vamos dizer que é o nosso booster, né? É o nosso, vamos dizer assim,
botão de nitro ali do nosso veículo, onde ele dá o máximo. É uma explosão de prazer. É uma explosão impensada de prazer. É muito difícil chegar nesse momento porque existe toda aquela desconstrução. Mas quando se chega nisso, se vê que estava perdendo era a oportunidade realmente de um grande orgasmo, de um orgasmo tão intenso que às vezes você precisa de, às vezes, 30 minutos, 1 hora para se recompor a ponto de ser levantado da cama. Então existe, quando essa próstata ela é estimulada, tem gente que não aguenta a pressão, perde completamente o controle orgástico, explode mesmo num orgasmo louco de, né, tremer o corpo todo e tal, porque é um booster que a gente tem. Então imagina, se para mulher, vamos pegar uma mulher aí que tem ali o sexo anal como uma prática e uma coisa boa, onde ela tem de fato um orgasmo intensificado. Imagina que se para ela é bom, imagina para a gente que tem realmente essa possibilidade aí de estimulação. E como que eu explico isso para vocês? É difícil, né? A gente ter essa explicação, mas talvez seja o que faça com que nós, homens, tenhamos aí a possibilidade de sentir um pouco do que vocês sentem, por exemplo, quando tem orgasmos múltiplos. Então é um momento realmente onde se perde por total o corpo, onde intensifica o orgasmo, geralmente com mais tempo do que o tradicional. E como que essa massagem é feita? Sob pressão. Então você já tem ali no canal essa protuberância. Então você tem essa protuberânciazinha ali, e na hora que você faz, na hora que você entra com o brinquedo, essa curvinha é exatamente para chegar aí nesse local. Então quando você faz a inserção e essa pontinha pressiona, isso gera um prazer para a gente muito grande. E à medida que você pressiona, volta, ou até que você mantém pressionado, você sente na hora. Você sente na hora aquele estímulo, aquela coisa vem vindo, e a explosão orgástica é imparável, né? Vem vindo e vai vindo. Tá, antes da gente entrar nos brinquedos, você tá batendo o tempo todo. Que o prazer masculino não tá só de deixar de sair do pênis pra ir pro ânus. Sim. Que tem outras formas. Então conta pra gente, porque assim, eu acho que a gente tá focando no tabu, que é onde a gente sabe que é mais prazeroso, você acabou de descrever isso, então essa vontade de proporcionar isso pro nosso parceiro, então a gente vai direto no que funciona. Mas conta pra gente então, onde que tá esse prazer que vai antes de ir pro pênis, de ir pro ânus, onde que tá esse prazer no corpo masculino? O homem, a gente tem que buscar um pouco lá no Tantra, na massagem Tantra, por exemplo, Isso é legal. Algumas questões. O homem, a gente já nasce com aquela coisa do direto, do pegar, do contato. Então você pega um homem, por exemplo, quando ele vai cumprimentar outro homem, ele põe a força na mão, né? Ele vai dar um abraço, o homem geralmente dá um abraço forte, né? Então ele tem aquela coisa do forte, do toque, do contato direto, e o corpo dele está acostumado com isso. Então quando você pega um homem e traz ele, por exemplo, uma massagem sensitiva, quando você pega uma pena e começa a brincar com o homem, ele vai à loucura, ele pula da cama, ele fica até sem graça de estar sentindo aquilo, porque aí vem esse machismo à tona, mas ele vai ter ali um trabalho de estímulo corpóreo que leva ele para um outro nível e chama esse corpo para participar desse orgasmo. Então, quando eu faço uma sensitiva, quando eu toco suave um homem, que mulher aí nunca chegou no ouvido do homem e falou uma coisa bem, ele dá aqueles pulos assim e tal, o que está acontecendo com ele? Estímulo. E esse estímulo ele pode percorrer todo o corpo, ele pode vir para as costas, ele pode vir para as nádegas. Talvez se eu pego a nádega e dou uma apertada nela, ele assusta. Mas talvez se eu passo lá e dou uma baforada quentinha, ele arrepia todo. Quando eu desço para o pé, homem é assim como você, ele tem todo o corpo ali para poder brincar. E você tá falando isso, homem gosta de beijar? Adora. Homem adora beijar. Ele só esquece disso, às vezes é preciso lembrar ele disso. Mas o homem gosta de beijar. Só que ele cai numa rotina, numa monotonia e perde a relação com o beijo. Por quê? Novamente, porque ele leva tudo para essa estrutura do eu preciso beijar para transar. Transei, finalizei, acabou. Se eu já tenho a possibilidade de transar, eu não preciso mais beijar. Mas é o machismo contando para ele uma inverdade.
E aí ele abre mão do beijo e fala assim, não, o beijo é para a conquista, não para o ato sexual. Para o ato sexual, o que meu pai me explicou? Eu preciso de um pênis ereto, vai e vem, e só. E aí ele perde o contato com o beijo. E é onde as mulheres reclamam, mas não beija mais, não beija mais, não beija mais, porque ele considerava que o beijo era somente para a conquista. E aí, às vezes, o homem traz para a gente, e aí, quando a gente tem essa abertura de troca, a gente recebe muito retorno dos homens. Hoje eu não tenho mais tesão pela minha parceira, eu tenho dificuldade de ereção com a minha parceira, mas fora eu consigo, então eu sei que o problema não é comigo. Só que fora ele está vivenciando a conquista novamente. E aí tem beijo. E aí tem beijo, e aí tem toque, e aí tem amasso, e aí tem sarro. E aí ele fala, poxa, né? Mas se ele é um ciclo, ele vai fazer o mesmo lá na frente. Na hora que ele conquistou, ele acredita, eu conquistei, agora eu não preciso mais disso, e abre mão. E aí eu costumo falar com as pessoas, não, seu problema não é de libido, seu problema é que você esqueceu de um caminho básico para se fazer. Porque muito se fala que é necessário que a mulher tenha preliminares e acredita-se que o homem não. E assim como a mulher, o homem precisa das preliminares, talvez até mais do que ela. Mas assim, uma das coisas que a gente um mito que vem é que o homem tem que estar pronto. Então até para as mulheres cobram essa ereção. Na hora ele já tem que começar ali ereto para a coisa acontecer. Então nunca imaginei que ele precisaria de uma preliminar. Precisa e muito. Por quê? Enquanto ele está num período de conquista, num período de descoberta, talvez ele nem precise tanto porque ele é muito visual. Mas à medida que passa desse momento de conquista, de descoberta, onde não tem mais o que se descobrir, é necessário. Aí você vai ver que, o que acontece? Num primeiro momento, beijava e tal, estava ereto. Olhava, estava ereto. Por quê? Já vinha aquele efeito da dopamina, eu já sei o que vai acontecer e eu já estou preparado para o que vai acontecer. Chega uma hora que isso não funciona mais. E aí ele tem que voltar lá na origem. Então eu preciso do beijo, eu preciso do carinho, eu preciso da excitação. Para mim, às vezes, não só ter uma ereção, mas para manter essa ereção. Mas isso, normalmente, os homens não sabem. Porque ele se ele não sabe que ele precisa disso, ele só fala, eu perdi o tesão. Ele fala assim, eu preciso de uma nova mulher. E aí, nessa nova mulher, ele vai passar por esse circo e vai voltar novamente. Isso aqui é muito importante. Porque a gente tá aqui falando sempre do prazer feminino, e para os caras também tem essa dificuldade de se entender como uma pessoa que pode receber estímulo, que pode receber toque, pode receber beijo sem significar outras coisas. Sim, eu estou chocada um pouco. E para trabalhar essa relação, é importante a gente sair desse lado sincronizado. E aí daria um outro podcast para a gente falar, mas a questão dos multicaminhos, das multipossibilidades. Então, a brincadeira traz para essa... Mas traz esse conceito pra gente, que essa sua definição é muito boa, de quando a gente fala da rotina. Porque geralmente chega pra uma consultora e fala assim, caiu na rotina, preciso apimentar. E o que isso significa, né? Isso significa que quando você segue aquela trilha, aquele caminho, por exemplo, para o seu trabalho, a primeira vez que você foi para o seu trabalho, você reparou a árvore que tinha na rua, a loja nova que abriu, o asfalto, você reparou tudo, porque era a primeira vez que você estava passando por aquele caminho. À medida que você persistiu, continuou passando naquele caminho, pode passar uma vaca roxa na sua frente, e aí você vai falar, o quê? Vaca roxa? Aonde? Você já não tem mais visão daquele caminho. E se uma pessoa nova, e essa pessoa nova é legal, pode ser alguém de fora, que veio trilhar o seu caminho lá com a sua parceria. Ela consegue ver as coisas que você já não vê mais naquele caminho de monotonia, naquela rotina. E aí, quando você viaja, o que é legal na viagem? A possibilidade de ver coisas novas. A possibilidade de, nossa, olha que árvore linda. Quando você está viajando, você já notou que você olha... Você pode estar no táxi, você fica olhando cada detalhe que tem na rua. Você se encanta com a nuvem. Você fala, gente, olha esse prédio. E é muito comum perguntar à pessoa o que você mais gosta na vida. Viajar. Agora, você já pensou que a relação sexual pode ser uma grande viagem? Só que você está fazendo a mesma viagem? E aí você já perdeu, como você está fazendo a mesma viagem, que é o que a gente chama de rotina, você está fazendo o mesmo traçado, o mesmo caminho, você está vendo as mesmas coisas, e aí você já entra num modelo automático e nada mais faz diferença para você. É então, como se fosse assim, a gente que é de Minas, a gente passa toda vez que quer ir pra praia, vai pra Guarapari. Então a gente já não vê mais a diferença.
Então, ao invés de ir para Guarapari, vai para Cabo Frio. Exatamente. Então, a minha esposa, ela me levou para essa possibilidade de novos caminhos. Então, por exemplo, chique. muito comum, às vezes, a gente ter a noite da masturbação. Então, essa noite é um caminho novo. Não tem penetração. Não tem penetração. Então, todos os dois vão chegar no orgasmo só através de masturbação. Eu masturbo ela me masturba, e aquilo vira aquele show de masturbação. É um caminho. É muito legal, vou fazer isso todo dia? Não. Aí vai ter um dia que é o dia dela. Então, eu vou trabalhar em função do orgasmo dela. E eu, poxa, esse dia eu não vou ter orgasmo, porque é o dia dela. Aí vai ter o meu dia. Aí você presenteado com esse dia do orgasmo, onde ela vai trabalhar forte para que eu tenha orgasmo. E aí vai ter o dia da loucura. O que nós vamos fazer de louco hoje que a gente nunca fez? Paulo, isso que você está falando é muito engraçado, né? Porque a gente está falando aqui que a gente vai fazer um cronograma. Porque muita gente fala, não, sexo tem que ser espontâneo. Não, marca, programa, fica animado, é isso? Isso. Você pode programar. Você não programa uma viagem? Você não fala, vou fazer uma viagem muito maluca? É isso. O que você não pode esquecer, e é muito importante, é de compartilhar essa viagem com a pessoa que vai com você. Porque às vezes... Você faz um roteiro... a pessoa não sabe. Você quer... Perfeito. A pessoa está perdida. Mas então, para onde que a gente está indo, né? Não, espera. No caminho de corte. E aí você gera uma expectativa que às vezes é frustrada. É onde às vezes o casal, a pessoa guarda a surpresa, faz aquela surpresa e vira piada. O cara fala, que isso, né? Então não tenha receio. Isso que você está falando... Alguém... A mulher vai e coloca uma super fantasia. Aí chega lá, o cara cai na gargalhada. Exatamente. Então, prepara ele para essa viagem. Fala, nós vamos fazer uma viagem louca. Eu vou pôr uma fantasia louca, eu quero ser tarado. E é assim que a gente vai fazer e tal. O que você acha disso? Não, eu não gosto de gatinha, não. Mas sabe o que eu gosto mesmo? É de onça. Aí, poxa, como? Não vai haver frustração, porque ele está na sua viagem. Ele está ali com você, ele sabe qual que é o roteiro, então ele vai curtir junto com você. É importante que você traga para esse relacionamento essa possibilidade de, vamos junto, vamos viajar junto, vamos fazer coisas diferentes junto, né? Pode sair até e falar assim, cara, eu quero transar na rua. Eita. Quero transar na rua. Deixar atentado ao pudor. Façam de forma discreta. Esse podcast não incentiva nada. É isso aí. Antes de seguirmos, o Minuto Sós traz um produto para levar a sua experiência. A gente estava falando de qual produto que a Sós traz para a liberdade sexual, principalmente anal, o sabonete. Para ampliar a nossa discussão no tema, a gente trouxe o sabonete líquido íntimo para a região anal, Dermosex. Além de sabonete, ela é um dermocosmético, higieniza e trata a região e ainda promove limpeza profunda e eliminação completa dos odores, caracterizados da região anal. Ele é anti-inflamatório e cicatrizante. O aloe vera possui propriedades anti-inflamatórias e cicatrizando, facilitando a cicatrização das microfissuras. E, o mais importante, ele é testado e aprovado dermatologicamente e ginecologicamente. Agora, calma, a gente vai falar com o pai do sabonete. E aí, uma das coisas que a gente sempre fala é que esse sabonete tira o odor de forma... mágica. Potente, diria. Exatamente. Ele é testado, então, e aprovado proctologicamente. Então, os médicos vão lá e fazem um teste de eficácia do produto. Realmente, o produto entrega o que ele está propondo. Então, eu tenho aqui exatamente a segurança que você precisa para poder partir para esse game, partir para esse jogo, sabendo que está tudo ok, eu não vou ter problema de odor. Então, é legal que ele realmente... promete e entrega. Quando você faz uso desse produto... Não fica cheiro de nada. Nada. Fica cheiro de boca. Mas é uma mucosa característica para esse cheiro. A gente está falando de um dermocosmético. Ele vai além da derma. Então, ele realmente proporciona uma eficiência enorme na entrega. Pode fazer... Não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Isso aqui pode ser um vídeo que está tentando te ludibriar a você usar uma coisa que não funciona. Então, não acredite em mim. Compra o produto e comprova você mesmo. E aí você vai ver do que eu estou falando. A gente está falando realmente de algo que tira por completo qualquer tipo de odor dessa região. E quando a gente fala de microfissuras, microfissuras? Como assim? Aí o pessoal pergunta, não, mas eu nunca tive esse tipo de problema. Faço sexo anal, e nunca tive problema com microfissuras.
Micro, pelo nome já fala, é algo muito pequenininho, você realmente não está vendo. Mas sabe quando você está ali naquele ato sexual e a coisa dá aquela acalmada e você olha aquela vermelhidão? Aquilo ali já é a microfissura, só que ela não é vista a olho nu. Mas aquele vermelho é exatamente porque os poros se abriram e tem ali sim a questão sanguínea que está ali. Só que você não tem essa visão, aquela vermelhidão é essa microfissura. Então imagina que esse produto, além de fazer essa asepsia, ele cuida também para que essa região que foi, vamos dizer assim, machucada com essa microfissura, se reponha de forma rápida para você brincar novamente. E com segurança, sem atrapalhar, sem criar qualquer tipo de problema para essa microbiota que já existe na região do reto, na região do intestino, na região da vagina, do próprio pênis. Então existe um pH específico para essa região, para que a sua microbiota não seja afetada. E esse produto ele foi pensado exatamente para tratar isso, para manter isso de uma forma organizada e segura. Então, qual que é o diferencial dele de qualquer outra marca que você vê aí? Qual que é o diferencial dele de todas elas? Tecnologia. Quando a gente fala de Dermosex, a gente fala de um produto que vai buscar exatamente eficiência, eficácia nos seus ativos, seja de forma natural, seja de forma sintética, mas que realmente entregue o benefício. Então, a linha Dermo, ela tem ativos de primeira grandeza. Então, imagina que você tem na sua casa um sal, um açúcar, você tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. Aqui a gente tem o que tem de melhor no mercado para realmente entregar benefício. Pode confiar, leva para casa, você não vai arrepender não. E é legal falar em primeiro, né? Foi a nossa primeira linha de dermocosméticos próprios para a região íntima do Brasil. Exatamente. Então, tô em dúvida. Falaram que é a outra linha, falaram que é a outra. Entra na própria Anvisa e vai ver lá que o nosso produto já está no mercado. Ó. Enquanto tem gente falando que está fazendo isso agora, a gente já faz isso há muito tempo. Então, somos sim, com muito orgulho, a primeira linha de dermocosméticos voltados para o bem-estar íntimo do Brasil. Tá vendo, gente? Isso tudo é uma fala apaixonada de quem sabe o que tem dentro desse potinho e sim dá segurança para você que fica aí com receio. Camille, tem cupom? É claro que tem cupom, a gente não vai apresentar um produto tão bom e não dá desconto para vocês, então acesse o site www.asosloja.com.br e coloca lá os seus produtos no seu carrinho e no final coloca o cupom VIBRA15. E você vai ter 15% de desconto para aproveitar não só essa linha maravilhosa e outros produtos que a gente teve aqui também, que a gente mostrou pouco, mas a gente vai falar sobre, porque vamos falar sobre, né? Não vou deixar terminar sem a gente falar sobre esses produtos que estão aqui. E você também pode procurar uma das nossas consultoras em todo o Brasil, para além de pegar nesse produto, ver a consistência, ver os depoimentos, conhecer outros produtos da nossa linha e trocar essa ideia, porque aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas sobre um sexo oral, anal, vaginal, muito mais prazeroso. Paulo, a gente trouxe aqui alguns vibradores, e aí muitas vezes a gente não combina, né, vibrador com homem. O que você fez aí? Eu combinei vibrador com homem. Desculpa. Esse aqui é um plug anal. E o que é legal do plug anal? Primeiro. Pera, agora a gente vai falar de anal? Pode? Não, mas peraí, você já tá começando o plug, né? Tem um caminho pra gente seguir, não foi? Sim, vamos lá. Então vamos sair do plug, já que, tá vendo agora, elas é que não querem deixar a gente... a gente aprendeu rápido. Exatamente. Então vamos lá. Pra você, homem que tá me ouvindo aí, que nunca teve essa experiência, eu te convido a experimentar um vibrador para homens. Isso é muito legal para você, que você vai sair daquela rotina do vai e vem. Sabe aquela coisa que você aprendeu? Só é possível chegar no orgasmo com esse vai e vem, entra e sai. Então, o vibrador vai te provar que não. Assim como as mulheres hoje têm essa possibilidade de estímulo com os seus vibradores, o homem também pode fazer isso. Aqui a gente tem um vibrador onde tem a frequência de vibração preparada para a sua glande. Você vai pegar esse produto. Onde que fica a glande? Tem gente que nem tá vendo a gente. Glande é a cabeça do pênis. Nós homens somos Darth Vader, né? O capacete ali do Darth Vader. Então, esse é o pênis. E a região do frênulo ou do freio é aquela onde segura ali a glande, onde segura essa cabeça. A gente tem um nervinho ali, aquela é a região mais sensível
do nosso pênis. Então você vai pegar esse produto, vai colocar ali nessa região e pode ficar quietinho, liga o produto e deixa ele agir. Assim como elas podem chegar no orgasmo dessa forma, a gente também pode chegar. A entrega desse produto é fantástica e é a possibilidade de desconstrução. É o Sense Vibe Man. Então aqui eu tenho essa possibilidade de desconstrução. Peraí, eu, homem, posso chegar no orgasmo de uma forma diferente? Pode sim, tá aqui, Sense Vibe. E é legal que ele não está relacionado à penetração, né? Então Exatamente. É realmente aquele estímulo não inicial. Não coloca ninguém em risco. Posso brincar também, galera, legal. Quer entregar na mão da sua parceria? Posso brincar mamilo? Posso brincar períneo? E por que não passar em volta do ânus? Eu não tenho terminações só internas, não. Eu tenho, na verdade, mais terminações até o entorno. Então, posso brincar com o entorno, posso brincar ali não só na glande, mas posso brincar também no corpo do pênis. Lembra da ideia de estimular o corpo e convidar o corpo para esse grande orgasmo? Esse carinha aqui pode ser bem útil. E é até legal sentido. Que, não no sentido da penetração, de penetrar ele, mas durante o momento da penetração ele estar, né, ali entre o casal, ali no meio. Sim, pode ser a terceira via, pode ser, né? Eu costumo brincar um trisal com seu vibro, Exatamente. Então é possível fazer isso sim. Um menage com seu vibro é possível sim. A felicidade é que a criatividade está a nosso favor. Exatamente. E pode tudo. Desde com segurança, pode. E consentimento. Consentimento, que está dentro da segurança. Exatamente. Não pode deixar de levar isso em consideração. Então está aqui recarregável, produto com benefício excelente, vale a pena. E tem 15% de desconto. Bom, seguindo aqui a linha, então, antes da gente chegar na próstata, vamos chegar exatamente nesse entorno, então. Então, os plugs anais são bem importantes para auxiliar, já que o esfíncter anal, ele não tem aquela dilatação característica da vagina, que tem aquela elasticidade rápida. Ele tem sim elasticidade, talvez até mais do que a vagina, mas de forma lenta. Então é preciso trabalhar esse esfíncter. Outra coisa que é importante a gente lembrar é a musculatura no entorno do ânus. Então é importante a gente lembrar que também no ânus não existe lubrificação natural. Então é imprescindível você utilizar lubrificante. Ficou na dúvida, acha que colocou o suficiente? Coloca um pouquinho mais, porque lubrificante para a prática do sexo anal é necessário. E aí aqui, falando agora de dilatação desse esfíncter, dessa musculatura, esse carinha pode ajudar muito. Primeira coisa, nunca utilizar nessa região anal produtos que não tenham anel de segurança. Quem aí nunca viu, né, uma matéria onde foi parar no hospital porque teve algo ali que ficou preso na região do reto? Isso pode acontecer, Paulo? Pode sim. Se não tiver um anel de segurança para você puxar o produto, pode gerar um vácuo lá dentro e o produto ficar preso e só o médico tirar esse produto. Então, faça questão desse anel de segurança ou de uma base de segurança para essa brincadeira anal, onde você pode vir aqui e puxar o produto sem receio. É muito legal essa pontinha, tá vendo? Geralmente eles são cônicos, exatamente para você não chegar arrombando tudo. Então, você vai brincando. Aqui eu tenho a questão da vibração, que ajuda muito essa musculatura dilatar, porque geralmente a pessoa está ali tensa, ela está ali, nossa senhora, ai vai doer. Então, antes de chegar nesse ponto, você vai trabalhar o entorno aqui com o produto, essa vibração vai trazendo um pouco mais de conforto, porque o cérebro vai ficar preocupado, opa, está acontecendo um estímulo, e ele deixa a dor meio que de lado. Então é muito legal você ter essa possibilidade de ir trabalhando, e se for permitido, e se for consensual, e for gostoso e prazeroso, você vai brincando com a pontinha dele, vai brincando. Você está aqui estimulando esse esfíncter, fazendo com que, além de estimular a própria musculatura, o esfíncter ele vai relaxando. É isso que eu ia perguntar, porque você falou que ele é cônico, a ideia é que você vá introduzindo aos poucos. Ah, sim. Com a minha mão aqui eu estou brincando ainda, ó. Estou introduzindo aos poucos. Na hora que eu chegar nesse espaço anelado, naturalmente o ânus vai fechar. E é até uma característica que os homens gostam muito de lidar com a região anal, exatamente por ela ser apertada. Então, na hora que chegar nessa base, o que ele vai fazer? O esfíncter vai fechar. E aí eu posso continuar minha brincadeira e deixar esse plug fazendo esse trabalho. Ainda vibrando? Ainda vibrando. Ele está fazendo esse trabalho de dilatação do esfíncter. Perfeito. Posso utilizar esse plug para posteriormente fazer uma penetração anal
ou simplesmente para gerar já prazer na região anal em conjunto com uma penetração vaginal, certo? Se eu vou fazer uma penetração anal, eu posso tirar o plug lentamente, tranquilamente, esse esfíncter já vai estar um pouco mais dilatado, e aí eu posso começar a minha brincadeira aqui com o Esse pênis. esse plug, ele não chega a fazer o estímulo prostático. Esse plug não, porque ele não tem distanciamento necessário para isso. Ok. Mas já é o suficiente, porque às vezes também tem essa ideia de que homem só sente prazer no ânus se houver estímulo prostático. Não. Hoje tem uma característica isso é muito legal. forte, muito legal. Na Europa rola muito, que é o fazer a penetração na sua parceria plugado, que a gente fala. Então o homem recebe esse brinquedo, faz com que a inserção aconteça no ânus, e não necessariamente vai haver qualquer outro tipo de penetração no ânus, mas ele está recebendo esse estímulo de vibração e ele faz a penetração na parceira. E isso faz com que haja uma intensificação orgástica gigantesca na hora que ele chega nesse platô orgástico. Então, Nossa, que maravilhoso. já é o estímulo tanto do pênis fazendo a penetração, quanto das terminações nervosas que existem aqui dentro do ânus, e não necessariamente você está fazendo o estímulo prostático ainda. Para o estímulo prostático, eu preciso de algo um pouco mais profundo e que tenha essa saliência aqui para realmente ir lá e fazer esse trabalho de massagem. Antes de você falar, a gente estava falando antes do A gente estava falando Sensivibe Bolt. Do Bolt. Então, se você está ouvindo aí, é o Sensivibe Bolt para você procurar lá no nosso site. E agora a gente está aqui no Sensivibe All, que serve tanto para as meninas quanto para os meninos. É para todos. É para todos. E aí ele tem já essa saliência, esse desenho, essa ergonomia preparada exatamente para fazer o estímulo prostático. Então, novamente, eu tenho aqui uma base de segurança que, se for necessário, eu consigo retirar esse plug com toda segurança. E eu tenho essa questão de vibração. Para o homem é muito importante, assim como para a mulher, mas para o homem eu gosto de salientar isso, já que existe essa barreira psicológica. A vibração ela vai trazer um pouco de conforto e descontração dessa musculatura para ele receber esse plug. É um processo de desensibilização? Colocar essa vibração até o corpo acostumar com o estímulo? Não acredito de dessensibilização, mas realmente de dilatação, seja do esfíncter, seja da própria musculatura, para ela não ficar tensa. Mas eu tô falando dessa sensação de que algo vai acontecer, você baixa a guarda. Sim, porque a vibração ela traz sim um pouco de conforto nesse sentido. É isso que você está querendo trazer. Isso. Acredito que sim. E aí você vem fazendo o mesmo trabalho que você faria com o outro e vem brincando com ele. Isso parece bem anatômico. Exatamente. Então você vem brincando com ele vai ter todos os plugs, geralmente ele tem essa parte anelada na base para ele não soltar com facilidade. Então eu posso fazer a penetração desse plug. É muito normal quando o homem recebe uma inserção de um plug prostático, ele não conseguir segurar o orgasmo. Então o orgasmo costuma explodir ali, ele não perde completamente o controle sobre esse orgasmo, porque é um estímulo muito poderoso. Então é importante. Gente, olha aí a potência. Essa questão. E aqui você tem a possibilidade até de mudar as formas, os modos de vibração aqui, porque às vezes o cérebro também acostuma com um determinado estímulo constante, você pode estar mudando aqui. E, assim como eu disse, esse homem pode estar sendo preparado para uma estimulação peniana, no caso de dele ter um parceiro, ou coisa do tipo, ou ele pode simplesmente estar recebendo esse estímulo prostático e, de novo, permanecer penetrando na parceira ali. Isso é muito legal. E Plugados. E para mulher, esse vibrador também, ele é bom? Ele chega no ponto G? Não, o ponto G da mulher está ligado ao canal vaginal. Então ele não vai trabalhar o ponto G. Você vai perder a possibilidade desse design voltado exatamente para a próstata, mas você vai ter todo o conforto aqui do tamanho, da vibração. Você vai ter os demais estímulos, exceto o prostático, que um plug geralmente oferece. Então, um olhar, né? A gente olhou o prazer masculino sobre a ótica de um homem que falou que existe todo um processo para você se conectar, quebrar os seus tabus e suas crenças para você ampliar os seus estímulos. E aí, Paulo, você está nesse mercado há 15 anos. O que você está vendo? Assim, hoje a gente cria mais produtos para as mulheres e os homens, eles precisam de quê? Educação. Os homens precisam de educação sexual. Precisam de desconstrução. Como eu disse no começo do nosso bate-papo,
A mulher tem trabalhado aí em prol de chegar nesse local que por direito é dela, esse local empoderado, esse local de independência, inclusive sexual, e nós, homens, estamos ficando para trás. Então é importante com que a gente discuta. Ninguém aqui quer enfiar a goela abaixo que você tenha que fazer isso ou aquilo, até porque não é a verdade que a gente carrega. A nossa verdade é que é importante que você se abra para novas experiências, porque a cada experiência que você se abrir, você vai receber um estímulo que vai gerar uma sensação. Não necessariamente essa sensação vai ser boa. Pode ser a sensação desse meio sexual, ela é muito subjetiva. Como eu disse, o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Mas dentro das possibilidades e das sensações que você vai experimentar, com certeza vai ter algumas que você vai curtir demais e vai querer repetir. Mas isso só é possível se você abrir, desconstruir, entender que não é sobre o outro, é sobre você. Você pode mais desde que você olhe para você um pouco. Então, se dê esse presente, até para que você possa acompanhar a sua parceira e estar junto com ela nesse momento de independência sexual, para que ela não tenha que abrir mão e ir buscar uma outra parceria, e buscar uma outra proposta de alguém que esteja aberto a lidar com essas novas necessidades dela, de novos caminhos, novas viagens, novas experiências. Seja você, de fato, essa mudança junto com a sua parceira. Gente, fica o convite. Toda a nossa conversa aqui é um convite à reflexão, às possibilidades. Então, fica toda essa conversa que a gente teve aqui é um convite, na verdade, para que você reveja seus padrões, faça uma reflexão. Você tem um corpo com potencial orgástico e às vezes você fica nas áreas óbvias e perde a oportunidade de ter uma vida mais prazerosa. Paulo, eu agradeço demais. Foi super rápido, Foi né? muito bom essa conversa. E, assim, pelo menos pra mim abriu muitas coisas. Baby, se prepare, porque a gente vai conversar e viver coisas muito mais prazerosas juntas. Paulo, como que a gente te acha nas redes sociais? @Paulo Aredes, estou lá no Instagram. Trabalho também em cima das redes sociais da empresa, @assos_oficial. Underline, SOS, underline, oficial. SOS, underline, Oficial. oficial. Também a gente sempre está lá trazendo alguma coisa. É possível me achar em qualquer uma dessas frentes. E os próximos projetos? Tem novidade? Muita coisa acontecendo, é uma bandeira que a gente Vem levanta. Vem aí um monte de coisa. A gente sempre está pensando em novas experiências aí para essa galera, que a gente faz com muito orgulho, com muita vontade, muito amor, muito tesão. Então, isso aqui pra gente, esse bate-papo, ele é nosso dia a dia. Então, é muito bom falar com vocês, muito bom trocar essas experiências e que o Pode Vibrar seja, de fato, esse projeto aí para quebrar, destruir vários muros aí de preconceito, de tabus. Vamos que vamos. Se cuida quebrando tabu, a gente tá chegando. Encerramos mais um episódio. Se você acha que alguém precisa ver esse episódio, compartilhe com essa pessoa. Agradeço demais para quem ouviu até aqui. E pode vibrar, o prazer é para todas e todos. Até o próximo episódio.